Ter um coração focado em Cristo pelo Espírito, dizendo: Senhor, mostra-te para nós nessa reunião. Abre nossos olhos, nós queremos responder à tua revelação. Queremos te tocar pela fé. Pela fé queremos te contemplar. Pela fé queremos te adorar. Pela fé nós partimos o pão. Pela fé nós louvamos o Senhor. Não tem nada a ver com o que eu sou, com o que você é, com nossas circunstâncias, com nossas coisas. Então ele diz: habite Cristo nos vossos corações pela fé. Ele vai ocupando o nosso ser pela fé. Emocionalismo, sentimentalismo só promovem danos em nossas vidas. Mas graças a Deus, porque quando a revelação do Espírito alcança, atinge, perfura nosso homem interior, aí sim, nossa alma responde ao Senhor. Mas por este caminho, sempre tendo o homem interior como fonte da ação espiritual. Quando a ação começa na alma, é uma ação sensual. Judas usa essa expressão. E diz assim: amados, fortalecei-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Final da epístola de Judas, antes de Apocalipse. E quando ele faz a contraparte disso que ele diz com relação aos irmãos, ele diz assim: homens sensuais que não têm o Espírito. Homens sensuais que não têm o Espírito. Ou seja, vivem dos seus próprios sentidos. Então Paulo está dizendo que Cristo será formado no nosso coração, nos ocupará completamente o ser, na medida em que pelo Espírito nós o contemplamos. Vamos voltar aqui: sua majestade pessoal, sua glória. Nós somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior é o nosso espírito humano. Outra maneira da Bíblia se referir ao nosso espírito humano é o homem interior, não é a nossa alma, é o nosso espírito, é aquela faculdade mais nobre do nosso ser, que Deus a fez pelo seu sopro. Ele produziu em nós, quando soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, Deus é Espírito, então quando Ele soprou sobre as narinas do homem, aquele ruach, aquele fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Essa combinação de Deus, o fôlego de Deus, que é Espírito, sobre aquele corpo que era do pó, constituiu o homem alma vivente. Mas esse órgão nobre no homem, capaz de conhecer Deus, capaz de comungar com Deus, capaz de crescer em Deus, é o nosso homem interior. É o nosso espírito. E ele deve ser a fonte para todas as ações da alma. Tudo isso está por trás dessa palavra de Paulo que nós acabamos de ler. Fortalecidos com poder mediante seu espírito no homem interior, mas graças a Deus não só ali. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Então, a partir do homem interior, que Cristo ocupe totalmente o vosso ser. Graças a Deus. Isso é tão grande salvação. Fomos chamados para sermos homens novos e novos por inteiro. Homens e mulheres novos. Não regenerados, mas com mente velha. Não regenerados, mas ainda com vontade rebelde e obstinada. Não regenerados, mas com emoções discordantes daquelas do Senhor. Fomos chamados para ser novos inteiros, para que Cristo habite nos vossos corações pela fé. Estando vós, vamos seguir, arraigados e alicerçados em amor. Um detalhe aqui: a oração de Paulo, claro, é uma oração que toca a glória de Cristo na igreja. Nós vamos ver lá no final que assim ele termina essa oração. A Ele seja a glória na igreja. A Deus seja a glória na igreja, assim como é em Cristo Jesus. Na igreja e em Cristo Jesus. Assim ele conclui lá no final da oração. Então, se essa é uma oração corporativa, se o escopo do trabalho de Deus é corporativo, então nós precisamos estar vinculados em amor para podermos compreender. Aqui nós temos mais uma chave. Queremos avançar em genuína compreensão espiritual? Esqueça o tipo de consagração que diz Cristo e eu na minha casa. Esqueça. Porque o chamado de Cristo é corporativo, é para a sua igreja. E se nós não estivermos arraigados e alicerçados em amor, nós não poderemos compreender. Então, arraigados e alicerçados em amor, verso 18, a fim de poderdes compreender. Agora me permita uma palavra aqui. Na tradução que eu estou lendo, diz simplesmente, a fim de poderes compreender com todos os santos. É uma
uma boa tradução. Mas nos lembrando que no original você vai encontrar a palavra transliterada para o português S-Y-N, syn, de onde temos a sincronia, a sintonia no nosso português. E syn significa junto com, ao mesmo tempo.